Prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal, né? Até que enfim chegou o nosso tão aguardado, né, encontro gestão, né? Gestão não, minto, auditoria interna e externa da qualidade, né? Que assim é uma matéria importante, né, para a gente entender um pouquinho de como funciona esse mundo do controle, né? Tanto operacional ali, né? Que é um tipo de auditoria também, né? Que é a auditoria interna, quanto a auditoria externa, que tem mais o outro lado ali, contábil, por assim dizer, né? Onde você tem o DRR, demonstrativo de resultados, balancetes e tudo mais, né? Então, boa noite, pessoal, né? Vamos iniciar mais esse segundo encontro, né? Vou capturar vocês, né? E à medida que a gente for passando os slides aqui, a gente vai comentando, né? Ponto a ponto, né? E a gente vai fazer nesse link, né? E a gente vai dar uma breve retrospectiva da aula anterior. Então, vou capturar vocês e vamos lá. Só um momento. Bom, ok. Acredito que estejam vendo aí. Ok, está aparecendo. Bom, pessoal, vamos fazer uma breve retrospectiva do primeiro encontro, né? Onde a gente viu um pouquinho, né? Viu as nuances ali, por assim dizer, dessa auditoria interna e externa da qualidade, né? A gente viu que se divide em duas, né? Como a gente viu, a interna, né? Que são geralmente feitos por próprio funcionário da empresa, né? Não tem tanta autonomia, tem suas limitações, né? Uma das características desse tipo de auditoria é mais para controle de processo, vamos falar assim, né? E tem as auditorias mais perigosas, vamos falar assim, que geralmente são as auditorias que mexem, né, o nível hierárquico, né, que mexe com a estrutura da empresa, né, onde a gente vê muito desligamento de chefia, né, por experiência própria, a gente, nas empresas que a gente passa, a gente acompanha bem esse movimento aí, né, que são as auditorias onde mexe, né, principalmente com o financeiro, vai ver o livro caixa, vai ver os aportes, né, as entradas e saídas, vamos ver se está batendo e tudo mais, né. Bom, pessoal, na aula passada a gente viu um pouquinho desse mundo aí, né, principalmente de campo de aplicação das auditorias, né, que para N coisas, né, empresas de diversos ramos e segmentos, né, então, devido à globalização do mundo, né, que não é de hoje, que a gente sabe, lá no começo dos anos 90, né, então, mexeu com dinheiro, pessoal, falou em auditoria, né, por assim dizer, afinal, todo mundo quer aplicar seu dinheiro e ter um retorno, né? Então, como é que a gente vai saber se aqueles demonstrativos, se aquela saúde profissional, se aquela saúde financeira repassada pela empresa, né? Como é que a gente vai ter posse daqueles números, né? E ver se estão realmente certos, né? Como é que a gente vai confiar naquilo? Então, é através de auditorias, né? Que a empresa expressa normalmente trimestralmente ali sua saúde financeira, né? Através do seu extrato financeiro, vamos falar assim, né? Empresas que são abertas capital na bolsa aí. Então, através desses movimentos aí, a gente vai saber, né, como é que está a saúde financeira da empresa. E não é por menos, pessoal, que a gente viu essa semana aí, né, duas empresas grandes aí na recuperação judicial, que é a Raizen, né, achei pertinente falar sobre o assunto, Raizen, ela pede um acordo de recuperação judicial de 65, pessoal, por incrível que pareça, 65,1 bi, né, de bola, bilhões, né? E como é que vocês acham que os credores vão ver isso aí, né? Como é que vocês acham que eles vão chegar a um denominador comum, um acordo? Tudo isso, pessoal, para vocês terem, né, a noção da importância da disciplina, é auditoria, né, interna e externa. Então, for feita a auditoria, vai ser feito, né, até chegar nos números, né, que eles vão trabalhar e falar assim, não, isso aí vai dar para recuperar, né, a gente vai cortar gastos em tal setores, né, vai ser feito assim, assim, assado, né, vai se montar um plano, né, e esse plano, né,
vai ter que agradar todo mundo, né, para ver se aceita judicialmente, né, que se pague aos credores, assim, né, para ver se consegue pagar, né. Uma é a Raizen e a outra é o Grupo Pão de Açúcar, nessa mesma situação também, né, não devendo tanto quanto, né, mas passa da casa dos bis também, né, 4,5 bi, se eu não me engano. Então, isso tudo, pessoal, né, a gente vê no nosso mundo, na realidade aí, é feito através de auditorias, né, ou seja, demonstrativos, né, da saúde financeira da empresa, né, que a gente vê ali, aplicar o nosso dinheiro ou não, né, ação ali, como é que vai ser feito isso? Então, a auditoria, pessoal, mostra essa situação, essa realidade para a gente. Bom, a gente falou, né, na aula passada, dessas duas nuances de auditoria, né, interna e externa. A gente falou do perfil do profissional, né, da auditoria. Como é que tem que ser esse profissional, pessoal? Geralmente ele tem que ter bastante conhecimento, né, principalmente da área específica ao qual ele vai auditar, né, tem que ter bagagem, né, ele não pode ter relação, né, relação trabalhista, relação familiar, né, ele tem que ser moral libada, vamos falar assim, ele tem que ser uma pessoa idônea, então uma pessoa certa, né? Caso contrário, que ele perceba que sofre alguma pressão, né, por parte da empresa que ele vai auditar, né, ele tem prerrogativa de não fazer auditoria, né, tem esse escape, vamos falar assim, né, ele se esquiva dessa auditoria, né, mas a gente vê que o perfil, né, tem que ser um perfil principalmente com bastante técnica, né, pessoal, que a gente comentou, acho que no primeiro encontro ali, que ele tem que não tão somente saber da área do conhecimento dele, né, que é imprescindível, mas ele tem que ter um domínio de outras áreas também, né. Eu dei o exemplo, um profissional meu, né, que certa vez eu fui fazer uma diligência, né, numa área de processo industrial de uma cozinha, que me obrigou a saber de uma resolução da diretoria colegiada, né, assim, um outro tipo de norma, principalmente da vigilância sanitária, né, eu comentei isso, né, para vocês terem a noção que você tem que ter o conhecimento não tão somente da área que você vai auditar, mas, né, envolve mais coisas. Trabalho, pessoal, de auditoria, né, o trabalho de auditoria, a gente comentou ali que é basicamente três etapas, né? Começa, que a gente chama de auditoria inicial, né? Que é a pré-auditoria, em que a empresa manda a carta, né? Solicitando o auditor ali, né? Que tem esse conhecimento, esse primeiro contato, né? Que o auditor vai olhar para a empresa, ver qual que é o ramo, qual que não, se ele detém aquele conhecimento, né? Se ele pode fazer essa auditoria ou não, né? Tem a segunda etapa, que é a execução, né, que o auditor vai fazer o planejamento, né, vai fazer o estudo envolvendo ali, ele vai fazer os testes de controle, né, passando para a parte da execução ali, né, se dá certo aquele plano específico para aquela empresa, se não, durante a auditoria, né, então, a gente viu inicial, execução, e tem a parte de conclusão, né, que ele emite um parecer, uma avaliação, né, que ele emite um relatório, né, do que ele encontrou, por assim dizer, né, dentro do auditado, né, dentro da pequena parte, a gente vai falar disso, né, às vezes é por amostragem, ele pegou uma pequena parte da empresa que ele auditou, né, dentro do pessoal que ele conversou, né, como é que foi o tipo de auditoria, né, então, tudo isso, pessoal, é passado na conclusão, no relatório, né, então, trabalho de auditoria, basicamente, três etapas, inicial, execução e conclusão, tá? Papéis de trabalho, pessoal. A gente comentou um pouquinho de papéis de trabalho também, né? Aquela parte documental, né? Como é que tem que ser, como é que é na realidade, né? Aquela parte documental, que o editor tem que fazer normalmente se faz o pré-laudos, vamos falar assim, né? Suas anotações diversas, né? O que ele olhou, com o que ele falou, né? Período ao qual ele auditou algum papel, né? Algum demonstrativo de resultado, algum balancete. Então, tudo isso, pessoal, faz parte do papel de trabalho, né, ao qual o auditor trabalha, né. E por aí tem diversos tipos de papéis de trabalho, pessoal. Lançamento de ajustes, pontos de recomendação, memorandos descritivos, balancetes de trabalho, né, que a gente comentou, nos seus razonetes, os DRRs, folhas de análise, né, programas de auditoria, né? Ou seja, Franklin, oi, licença, desculpa te interromper. Você ainda está na aula 2? estou na aula 2.
Ah, tá. É porque o slide é esse mesmo, né? Aula 2, disciplina professor. Você não passou ele ainda, não. Não, é porque eu dou uma introdução e costumo Ah, falar tá. de como é que foi, o que que a gente Não, não, viu, né? sem problema nenhum. É porque eu achei que tinha travado e que não estava passando. Não, vou começar a passar ainda. Tranquilo. Essa mania de. Desculpa. Não, tranquilo. Então, pessoal, aí tem tudo isso, né? Faz parte dos tipos de papéis de trabalho, né? Ao qual aquela parte documental, né? Chata, vamos falar assim, que o auditor, ele reúne aqueles papéis, né? Que vão compor no final o seu relatório final, né? A sua avaliação que ele vai passar para a empresa, né? Que vai dar um norte para a empresa, né? Que vai melhorar, que vai apontar erros, enfim, né? Faz parte desses papéis de trabalho. No segundo encontro, pessoal, né? Agora eu vou falar exatamente do segundo. A gente vai falar um pouquinho de sistemas, de avaliação de sistemas de controle interno, né? Como é que é esse tipo de sistemas de controle interno, né? Como é que o auditor tem que ter essa visão, né? É, holística do futuro, né? Que ele ajuda a mudar a empresa, né? Principalmente a longo prazo, através das suas diretrizes ali, né? Da sua auditoria. Evidências e provas de evidências, né, pessoal? Ao qual geralmente a empresa procura facilitar também, deixa uma evidência ali de como é que faz para dar um norte, né, para o auditor, né, do que está sendo auditado, né? Ah, Frank, como assim? Me dá um exemplo. Quer ver um exemplo prático, pessoal? O auditor vai ver no seu balancete ali, no seu demonstrativo de resultado contábil ali, né? Uma saída de caixa, sei lá, de 1 milhão com a máquina, né? É como é que o auditor vai lá, né, na sua área, no campo, e não vê essa máquina, né? Então, né, é questão de evidência, né, de deixar provas, de evidenciar, né, de mostrar que meu gasto, né, é referente àquele maquinário, vamos falar assim, né, que é justificável, está lançado em nível CAT, assim por diante, né. A gente vai falar um pouquinho de amostragem, né, a gente até tocou no assunto, eu vou fazer uma audição ali, né, por um todo, por uma parte, né, vou pegar uma pequena parte da minha planta, né, tomar um pequeno espectro amostral ali, então, né, amostragem. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, fraude, quando é fraude, né, quando é erro, né, as nuances disso aí, né, trabalhos com especialista, pessoal, normalmente quando fogem aí da alçada, né, do conhecimento comum, né, vamos falar assim, do auditor, tá, pessoal? Às vezes requer um conhecimento específico, por exemplo, a interpretação de alguma lei, né, apesar do auditor ter bastante conhecimento, né? Não só no seu ramo ali, tem que ter um sólido conhecimento de onde ele vai auditar, mas ele tem que ter, conforme a gente já falou, ele tem que ter um pouquinho de conhecimento de outras literaturas e tal, mas nem sempre, né? Dá para conhecer tudo, não dá mesmo, né? Então requer uma interpretação da lei mais a fundo, numa passagem, alguma coisa assim, né? Então, né? Pode optar por um especialista, né? Alguém que vai dar um norte a respeito de uma diretriz de uma lei, de repente, de uma máquina, de alguma coisa assim, né? Por N motivos, né? E independência, pessoal, que cada auditor tem que ter, né? A gente vai falar isso também, né? Reforçar isso aí, né? Quanto mais independente, né, ele for, né, tiver mais liberdade para agir, né, melhor pessoal, mais se caracteriza uma auditoria mais limpa, né, mais transparente, né, que vai poder melhor ajudar a nortear a empresa, né? A gente falou também, se o auditor se sente pressionado, né, se o auditor não se sente seguro com aquele tipo de auditoria ali, ele pode eximir de fazer auditoria, tá? Ele pode, né, não aceitar e não fazer aquele tipo de auditoria. Bom, pessoal, na aula 1 a gente terminou, né, falando de papéis de trabalho, salvo engano, né? A gente comentou um pouquinho de papéis de trabalho, né? Tal qual a gente deu os tipos de papéis de trabalho que a gente falou agora e vamos dar continuidade a isso aí, vamos continuar nessa pegada aí. Bom, modelo, pessoal, de papéis de trabalho, né? Podem variar de acordo com as circunstâncias e a necessidade quanto à evidência da auditoria. A gente vai ver, pessoal, que cada auditor usa um tipo de papel de trabalho, né? Mas em si, pessoal, o escopo, a estrutura, né? Tem coisas, tem elementos obrigatórios, por assim dizer, né? Tem aquela parte do cabeçalho, né? Tem aquela parte ali que você consta a empresa, né? Tem os responsáveis, né? Tem todo um script, por assim dizer, né? E tem codificações também, tá, pessoal? Por que aquelas codificações? Elas auxiliam para as próximas
para as próximas auditorias, né? Ao qual tem uma razão de ser, tá, pessoal? Né? Que se vê o que foi feito, né? Enfim, para facilitar o serviço. Bom, os layouts, né, os formatos dos papéis de trabalho devem incluir obrigatoriamente, ó, espaço que determine o nome da entidade, né, que se refere, codificação do papel de trabalho, né, tal qual a gente falou, identificação dos auditores que executaram, aprovar, executar, aprovar e revisar os papéis de trabalho, as datas, né, e de cada atividade, né, eles seguem um escopo, tá, pessoal? Uma estrutura, vamos falar assim, né? Ah, Franklin, é obrigada a ser igual? Não, pessoal, e geralmente não é, tá? Mas segue um roteiro, vamos falar assim, pré-determinado, é um escopo, para não virar bagunça. Então, vamos ver o que o Kissá fala. Então, tem que ter isso aqui, tá, pessoal? Em suma, o título, o item do programa de auditoria, a empresa na qual fez o levantamento, a data, o horário, né? E por assim por diante, tá, pessoal? Porque facilita consideravelmente a montagem dos relatórios, e facilita mesmo, tá, pessoal? Ou seja, aquilo ali dá norte da diretriz, tá? Principalmente para as próximas auditorias. Imagina se não for o mesmo auditor, né? No ano seguinte, né, no próximo ano ali, e não tem essa facilidade, né, encontra os arquivos bagunçados, encontra os papéis de trabalho bagunçados, né, encontra os relatórios nada a ver, sem codificação nenhuma, pensa no trabalho, né, que ele vai ter no tempo, né, precioso que ele poderia poupar, né, se ele achasse as coisas certas. Então, é por isso, tá, pessoal? Divisão e arquivamento. Os papéis de trabalho são classificados em duas pastas, tá, pessoal? Uma a longo prazo, né, que é as pastas permanentes, né, e outra as recorrentes, né, que a gente fala que é com mais giro, né? Então, tem essas nuances, ó. Longo prazo, contém informações estáveis como estrutura jurídica, política contábil, documentos a longo prazo. São coisas que não mudam, tá, pessoal? É coisas assim, contratuais, né? Tal qual a apostila trouxe aqui para a gente. E as coisas mais recorrentes, ó, armazena informações variáveis, né, de cada auditoria, caixas, contas a pagar, receber, né? Aplicações, vocês veem assim, que é coisas de mais giro, né? Por assim dizer. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Técnicas de elaboração de papéis de trabalho. Ó. Os papéis de trabalho devem ser escriturados a lápis, tá? Preto. Isso aqui, pessoal, é um modelo, tá, pessoal? É uma diretriz, assim, que a apostila traz para a gente. Não quer dizer, né, que tem que ser 100% assim. Até porque, com a era da informatização, né, faz muita coisa, né, no computador, normalmente tem os próprios papéis de trabalho são rascunhos, né? Então, até fazer toda a reunião do papel, né, com um relatório final, por assim dizer. Né? Isso aqui são só diretrizes, tá? Então, na parte superior do papel de trabalho, devem constar o nome da empresa, que a gente já viu, né? Os tickets ou símbolos são apostos no lado dos números do lado do número auditado, explicados na parte inferior. E tudo, pessoal, que se deparar com codificação, com coisas assim, tem que ter a sua nota de rodapé, por assim dizer, com o seu campo explicando aquilo ali, né? Porque a gente já falou que um dos intuitos dos relatórios, pessoal, é ser entendido, né? É ser legível, né? É ser simples, né? Muitas das vezes é ser sucinto também, né? De maneira assim, que um gerente vai conseguir ler, que um supervisor vai conseguir ler, né? Que o cargo mais alto lá, o senhor vai conseguir ler. Então, assim, ele tem que ser de fácil entendimento, tá? Então, os papéis de trabalho, né, somente deverão ser elaborados os que têm um fim útil. As informações contidas nos papéis de trabalho devem limitar-se aos dados necessários. Ó. É o que a gente tem que falar até agora, né, pessoal? A redação deve ser clara, compreensível, os comentários sucintos, até o que a gente falou. Né? Até, como diz, para não ser uma coisa muito rebuscada, difícil de entendimento, que o objetivo do relatório não é esse, né? Como diz, nortear, né, pegar erros ali, né, e melhorar.
A forma e o conteúdo dos papéis de trabalho pode ser afetados por questões como natureza do trabalho, natureza e complexidade de atividade, natureza, condições de sistemas contábeis, né? E assim por diante, tá, pessoal? Não vou ler tudo para não ficar cansativo, o objetivo não é esse, mas pra vocês entenderem, assim, que tem uma diretriz, né, tem um jeito, uma razão de um porquê de se montar, né, um relatório final, né, principalmente antes do relatório, né, trabalhando com os papéis de trabalho, para chegar um relatório ok, tá, pessoal? Aceitável, né? Um relatório entendível, por assim dizer, né? De fácil entendimento. Exemplos de papéis de editoria. Então, vamos a alguns exemplos. Ó. E é assim, tá, pessoal? O Postler traz os exemplos para a gente, conforme a gente falou. Não quer dizer que tem que ser assim, né? Mas o escopo, no geral, é assim, né? Que dá um norte para a gente ter uma noção, né, de como é que é feito o relatório, né? Do auditor, ó. A gente vê o que é padrão que tem que ter. Normalmente é o logo do cliente, título, né, alguma codificação, a data, o número de páginas, né, objetivo, né, o que você está indo auditar, né, referência normativa, né, a gente já falou disso também, né, você está embasando no quê, né, para dar seu parecer ali, né, que norma técnica, né, de onde que você está tirando, né, da norma brasileira de contabilidade, de que instrução técnica, né? Então, referência, tá, pessoal? Aplicação, você tá auditando o quê, né? Abrange que áreas, né? Então, tudo isso é levado em conta, ó. Áreas envolvidas, né? Documentos, sistemas de qualidade envolvido, né? Então, que parâmetros, né? Você usou, né? De alguma coisa de qualidade, né? Por assim dizer, que te ajudou a compor esse relatório. Então, é assim, pessoal. A apostila traz uma diretriz para a gente, tá? Um exemplo. Modelo de programa de auditoria, tá? Um exemplo também. Objetivo, determinação, escopo, procedimentos de auditoria. Como é que você chegou a fazer aquela auditoria? Qual foi o procedimento adotado? Se você olhou o quê? Bom, roteiro, tá, pessoal? É, mesma coisa. Referência, a gente vai falar disso aqui também, né? Aquela codificação, né? Isso aqui demonstrativos, tá, pessoal? De demonstrativos financeiros, né? De resultado não, os financeiros, pode ser resultado também, mas demonstrativo contábil, né? Então, minha parte financeira, a nota aqui, ó, né? A gente comentou, né? A gente falou, às vezes tem muitas coisas que colocam nota, né? Para se explicar melhor. Vamos olhar aqui, ó. Bom, alguns pontos relevantes, ó. Extrato bancário que comprova a evidência dos registros, conciliando os valores, tá? Isso aqui, pessoal, a gente pode fazer, a gente fala, né? A gente pode não, a gente fala que detalha isso aqui, tá, pessoal? O slide anterior, né? Essa demonstração financeira aqui, né? Essa contabilidade aqui. Então, exemplo, tá, pessoal? Explicando essa parte anterior. Então, que é relevante, é o extrato bancário que comprova a evidência dos registros conciliando os valores. Composição da conta bancária, a composição da conta contábil que mostra os números cruzados e o saldo correto. Ó. Evidência da falta de documentos pedindo movimentação bancária. Os símbolos, né, de TICs e o que cada um significa no papel de trabalho, né? Referência A24, né, que representa essa referência aqui, tá, pessoal? Vou voltar novamente aqui, ó, referência A24. Então, você quer dizer o que, essa codificação? Ele quer falar o seguinte para a gente: o A é o papel de natureza permanente, né? 2, extrato bancário, né? E 4, a posição do documento na ordem. As iniciais de quem fez o papel de trabalho e de quem revisou, né? Então, A, B, né? Quem fez e quem revisou. Que data? Ó, 31/12/2015. Isso aí, pessoal. Exemplos, tá? Conforme a gente falou, a estruturação, né, que vai nortear, né, ali os papéis de trabalho, né, o relatório final do auditor ali. Organização, ó, distribuição do trabalho. O auditor deve apresentar as evidências dos papéis de trabalho de maneira equilibrada, sem deixar dúvidas quanto à interpretação e entendimento. É o que a gente tem falado até agora, tá, pessoal?
Muitas das vezes, no relatório final ali, né, nos papéis de trabalho que ao longo da auditoria, às vezes, ele vai mostrando, ele vai coletando informações, tem que ser claro e muitas das vezes objetivo, pessoal. Por quê? Para facilitar o atendimento. O objetivo não é dificultar, né, mas o objetivo é melhorar, né? Afinal, é para isso que ele foi contratado, né? A auditoria foi chamada. É para mostrar, é para pegar erros, né? E consertar aquilo ali, né? É para melhorar o processo, né, no caso, a auditoria interna, é para apurar, né, alguma irregularidade financeira, principalmente, né, para ver onde é que está saindo mais dinheiro, né, para ver onde não está batendo, né, então, esse tipo de coisa. Codificação de papéis é utilizada visando arquivar e resumir os trabalhos realizados pela auditoria. Conforme a gente comentou, né, resumir os trabalhos, né, da auditoria principalmente, né, e melhorar isso aí, o arquivamento. Imagina, né, se o auditor pega, né, do ano subsequente ali, né, pega os papéis e está bagunçado, não tem um parecer correto, né, não tem o relatório final correto, imagina a bagunça que vai virar, né, até alinhar isso e dar procedimento à auditoria, né, do ano seguinte ali, do ano anterior, né, como é que fica isso aí? Então, mais por conta de controle, né, e arquivamento, tá, pessoal? É, como se diz, organização. Indicação dos procedimentos. Todos os procedimentos realizados pelo auditor precisam ser indicados nos papéis de trabalho por meio de sinais ou pequenos textos autoexplicativos, né? É o que a gente comentou também. Notas de rodapé, às vezes ele fez um procedimento, ele olhou isso, né? Se baseou em alguma norma, se baseou em algum caso, né? Às vezes tem um conhecimento muito grande muito grande da área que ele está auditando, ele fez alguma comparação, né, ele quis deixar ali alguma coisa que ele comparou, então, né, normalmente é nessas notas autoexplicativas aí. Bom, codificação. De maneira geral, os papéis de trabalho são codificados por meio de letras maiúsculas e números, né? O que a gente viu aí, pessoal, A24, que indicam as interdependências entre os papéis e os tipos de célula utilizados. Então, seria o cruzamento de dados e informações, né? A amarração. Mas, indicadores de exames, né? Indicadores de realização de trabalho. Tiques explicativos. São sinais específicos utilizados pelo auditor para indicar o exame executado. E não existe padronização. Os auditores devem definir, né, estes sinais através de legendas, né, o significado de cada um. É o que a gente falou, pessoal. É uma estrutura, né, um escopo que vai nortear o auditor, né? Então, cada um trabalha de um jeito, né? Cada um tem uma diretriz, mas ele tem que deixar aquilo ali muito bem explicado, né? Porque às vezes no ano seguinte não vai ser ele, né? Que vai fazer auditoria, né? Daqui 2 anos, enfim, né? Daqui 5 anos não vai ser ele que vai fazer auditoria, mas ele tem que deixar o máximo de organização possível para o próximo auditor pegar e dar continuidade, né? Ao trabalho que ele deixou ali, né? Que ele está fazendo, que ele fez na realidade, né? Letras explicativas são pequenos textos indicados por letras maiúsculas, utilizados para explicação de alguns aspectos relevantes, né, específicos de um exame executado, né. Então, é isso, pessoal. São pequenas legendas, pequenos textos, né, autoexplicativos, pequenas notas, né, que vai dar praticidade, vamos falar assim, né, que vai dar o melhor entendimento, né, desses papéis de trabalho e, consequentemente, no relatório final. Tipos de papéis de trabalho, né? A gente comentou já, né? A gente já falou um pouquinho deles. Lançamento e ajustes, pontos de recomendação, né? Que são controles, né? Internos, sistemas contábeis, memorandos descritivos, né? Balancetes de trabalho, né? Demonstrativos, folhas de análise de conciliação, né? Confronto de informações de duas fontes distintas, né? Exemplo, conciliação bancária, programa de auditoria, né? E assim por diante. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Revisão dos papéis de trabalho. A revisão dos papéis de trabalho pelos auditores é essencial para garantir a qualidade dos serviços. E é mesmo, pessoal. Se não tiver a revisão, né, se ele não olhar o que ele já fez até o presente momento, pode ser que deixe passar algum erro, né, ou deixe alguma informação desencontrada.
Ah, Franklin, por que que você está falando isso? O auditor também erra, tá, pessoal? Né? Às vezes, algum ponto, alguma coisa que não ficou bem amarrada, né? Que ele não fez a revisão, né? Ele pode deixar batido ali. Então, por isso essa importância, tá? De fazer revisão. Né? Além de ter esse papel de trabalho, né? Além de extrair o máximo da informação, né? Através dos tipos de auditoria ali, né? Ele tem que fazer um pente fino e fazer essa revisão, tá? É de praxe. Então, o porquê? Elimina falhas e assegura conformidade com as normas de auditoria. Esse processo verifica se os trabalhos foram bem documentados, se os objetivos técnicos foram atingidos, né? Que a gente comentou. Então, o que que o Almeida fala para a gente? A revisão ocorre em três fases. Pelo sênior, né? Geralmente de 4 a 8 anos de experiência, pelo gerente de 8 a 12 anos e pelo sócio, né? Acima de 12 anos, sendo essa última mais genérica. Então, por conclusão, a revisão deve garantir que os programas de auditoria foram concluídos, falhas de controles internos analisadas e papéis de trabalhos codificados e desvios contábeis considerados. Esse processo também é fundamental para o treinamento e avaliação dos auditores. E é super importante, tá, pessoal? Essa revisão, que sem a qual, né, o auditor ali pode deixar passar batido, né? A gente vai comentar um pouquinho de fraude também, né? Às vezes a fraude é bem feita, né? Mas pode deixar uma coisa ali passar batido, né? Ao qual um prejuízo vai ser grande, né? E vai se ver lá na frente só. Uh, o estudo e avaliação de sistemas de controle, ó, são instrumentos essenciais para a administração, né, permitindo prevenir, inspecionar e analisar os atos da instituição, garantindo a proteção patrimonial e a confiabilidade nas informações. Então, pessoal, o estudo, né, e esse controle tem que ser assertivo. Por quê? A questão da confiabilidade, né, que a gente falou, né? A gente deu o exemplo aí, né, da atualidade aí, Raizen, né, uma recuperação judicial bilionária, né, muito grande, que, se não me engano, é a maior, né, que tem notícia no país aí, né? Então, qual que é a importância disso, né? Para e pensa, pessoal. Qual que é a importância dessa avaliação, né, desse nosso controle interno, né? Para um caso de recuperação judicial, né, para o pessoal que investiu o dinheiro na empresa, né, para os meus credores, qual que é a importância disso aí, né? É total, né, pessoal? A importância é fundamental. A contabilidade é o principal meio de controle, utilizando diversos registros e documentos administrativos. É um caso que a gente falou, tá, pessoal? Né? Os investidores, né? É, meus credores, vai ver isso aí, tá? Vai ver extrato, né? Vai ver saúde financeira, né? Vai ver o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, né? Enfim, né? É o cash, tá, pessoal? Né? É o financeiro. A revisão periódica dos controles internos é fundamental para a atualização e identificação dos novos riscos. Os principais objetivos incluem proteção do patrimônio, né? Fidelidade das informações contábeis, eficiência operacional e cumprimento das políticas administrativas. O controle interno pode ser classificado da seguinte forma. Então, vamos ver o quadro do controle interno aí. Contra as naturezas, né? Contra as naturezas, nas verificações internas, contábeis, gerenciais, operacionais, né? Não vou ler tudo, tá, pessoal? Isso não é objetivo, mas só para a gente falar um pouquinho a respeito. Ó. Verificações internas. Criado para guiar as operações internas, né? Ou seja, identificar as formas de como se deve proceder no dia a dia, né? É o que a gente já falou. É dois tipos de auditorias. Internas, normalmente, é os próprios funcionários, né? O próprio colaborador da empresa, ele não tem tanta autonomia, né? Para mexer no processo, ele vai dar, assim, um parecer, né? Ele vai dar sugestões de melhoria, vamos falar assim, né? Cabe à gerência acatar ou não, né? E tem essa auditoria externa, que é a parte, né? Que é a natureza mais contábil, né? Que mexe com o financeiro, que mexe com demonstrativo de resultado, livro caixa, né? Que vê o meu dinheiro, vamos falar assim, né? Então, contábeis, ó. Patrimonial, visa o quê? Identificar os erros, né? E,
incidental, involuntário, bem como os erros premeditados e intencionais, né? Como, por exemplo, desvio de verbas de caixa, né? A gente vai falar um pouquinho de fraude, né, de erro, né? Mas é isso, pessoal. Auditoria interna, né, é processo, né? Funcionários da empresa, né? Não tem tanta liberdade. Agora, auditoria externa, pessoal, normalmente as auditorias, a gente falou sobre isso, é aquele tipo de auditoria que vai para olhar grana, tá, pessoal? Dinheiro, né? Contabilidade é o tipo de auditoria perigosa, né? Auditoria, assim, que mexe com o financeiro, auditoria que acha desvios, né? Que acha erros, as fraudes aí. Então, eficiência operacional, que é o objetivo comparar e analisar os atos, né? E os fatos com os padrões estabelecidos, né? Como, por exemplo, a quantidade de produtos esperados ou efetivados, né? Produzidos. Políticas e diretrizes que têm por propósito promover um incentivo, né? E observância dos objetivos de metas estabelecidas, né? Isso aqui, pessoal, faz parte do que a gente falou, né? Da questão ali Ai, como é que chama? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Que faz parte deixar as coisas mais claras, né? Que a gente deu o exemplo da máquina ali, né? Faz parte de deixar as coisas transparentes para a auditoria ali, né? Então, essa parte essa parte de contabilidade, né? Que a gente deu o exemplo lá de uma máquina, né? Então, eu deixo para o auditor, né? Mais transparente. Eu saio do meu caixa ali, né? Fiz um aporte ali de 1 milhão numa máquina, né? Mas cadê essa máquina, né? Então, eu tenho que deixar, quanto mais transparente, né? Quanto mais o meu processo for mais fácil de ser auditado, e melhor, né? De ver, mais fácil, né? De relatar isso. Gerenciais, ó. Preocupa-se com monitorar ou acompanhar o planejamento estratégico, né? Missão, visão, valores, né? O seio da empresa, vamos falar assim, né? Razão de ser da empresa. Fazendo com que as pessoas não desviem do que a empresa está buscando. Um exemplo, né, empresa líder de mercado, né, com X anos. Operacionais, né, ciclos de negócio, sistemas informatizados, ó. Está dentro dos operacionais, mas, né, certos autores consideram que está dentro dos operacionais. Bom, os controles internos, né, devem ser eficazes e adequados à complexidade de riscos e operações da entidade, né? Independente do seu porte. Ou seja, pessoal, tem que se ter o controle interno ali, né? Ele tem que estar ok, independente do porte da empresa. Pode ser uma simples nacional, né? A gente sabe que muitas vezes nessa não é a realidade, né? Mas pode ser uma multinacional, né? Por assim dizer. Então, há de se haver, né? E tem que ter esses controles. A avaliação dos controles internos inclui o ambiente de controle e os procedimentos adotados, né? Analisando a estrutura organizacional, delegação de autoridade, política e assim por diante. Então, o estudo faz o quê? Verifica métodos e procedimentos para proteger o patrimônio e garantir a confiabilidade das informações. Avaliação do sistema de controle interno busca identificar erros, analisar fraquezas e sugerir melhorias, né? É a razão de ser, tá, pessoal, da auditoria, por assim dizer, né? Tem que se ter o controle interno, né? Tem que se ter esse estudo, porque busco erro, oportunizo melhorias, né? Para a gente somar, né? Criar um norte junto ali, por assim dizer. Evidências ou provas de auditoria, né? Que a gente falou aí, né? O exemplo dessa máquina cara aí, né? Então, quanto melhor eu tiver uma evidência da auditoria, né? Quanto melhor eu tiver uma evidência ali de um aporte, de um gasto meu, de uma entrada, melhor tá, pessoal? E facilita isso aqui na hora da auditoria, né? Não passa por fraudes. Então, o que fala para a gente? Ó? São informações verificáveis que fundamentam a opinião do auditor sobre a entidade auditada e suas demonstrações contábeis, né? O exemplo clássico disso aqui, pessoal, né? É o que a gente falou, né? Aportes ali, máquinas, né? Aportes ali em coisas grandes, né? Eu gastei 1 milhão, né? Uma máquina ali. Então, deu saída no 1 milhão, a minha máquina tem que estar ali. Onde é que está a minha máquina? Como é que o pessoal fazia, tá, pessoal? Um breve comentário aqui, né, com relação à fraude, né? Como é que mudou a estrutura, né, da contabilidade, como é que era no passado?
No passado, o pessoal fazia um empréstimo, né? Ia no banco, né? Ó, eu quero comprar uma máquina XYZ, né? Quero fazer um aporte, preciso do dinheiro, né? E vou dar, sei lá, uma outra máquina como garantia, né? O auditor ou a pessoa do banco, né? O auditor do banco não ia lá no campo ver a máquina, não. O que que o cara fazia? Pegava o dinheiro, muitas vezes não comprava a máquina, né? E acontecia o quê? Não pagava, atrasava a prestação, né? Atrasava tudo mais. O banco ia lá, cadê meu dinheiro? Então eu vou pegar a máquina de volta e ia lá ver qual que era a máquina velha, não era a mesma máquina, né? Então, isso era muito comum, tá, pessoal? Essa prática aí, né? Então, a depender da operação, né? A depender do investimento, a depender do risco, né? é, os auditores do banco vão lá, né, no chão de fábrica, né, e ver a garantia, né? Antigamente não era assim, tá, pessoal? Eles não iam ver a garantia, né, principalmente de máquina no negócio, né? Ia lá ver, não era a mesma máquina, né? E como é que você fala isso? Não, eu te prestei 200 mil, como é que essa garantia dessa máquina aí vale isso, né? Não vale nem 25, então tinha muito desse tipo de fraude. Elas podem ser qualitativas, né, tipo de evidência, ou quantitativas, né, por amostragem. Então, a depender do que, pessoal? Desses três fatores, ou risco, maior risco, existe mais provas, né? Ou diferentes tipos de evidência, né? Um exemplo que eu dei das máquinas. Materialidade, né? Informações relevantes exigem comprovação. E custo, ó, deve-se avaliar se o custo de obtenção da evidência compensa. Esses fatores limitam a escolha das evidências no processo de auditoria, né? Ou seja, quanto que vai me custar, sei lá, para eu deslocar, né, né, da outra matriz ali, fazer uma auditoria, né, e ver que está certo, aquilo ali, né, então, isso tudo é pesado, tá, pessoal? Então, isso tudo tem diretrizes para serem feitas. A classificação das evidências, ó, quanto à finalidade. Continuidade, evidências sobre fatores que podem efetuar a situação, que podem afetar a situação econômica e financeira da entidade, mas que não foram registrados nas demonstrações contábeis. Controles internos e sistema contábil. Verifica a eficiência dos controles internos e ajuda a definir a quantidade, né, de transações a ser examinadas. Transações contábeis, né, por sua vez, comprova a veracidade das informações contábeis e legitimidade das transações registradas. Então, quanto à classificação aí da finalidade, as evidências. Quanto à natureza, ó, existência física, verificação direta de bens tangíveis, declarações de terceiros, informações formais ou informais, documentos hábeis, registros internos e internos, declarações internas, depoimentos, né, administrativos e funcionários, administradores e funcionários, cálculos e conferências, revisão da exatidão dos cálculos, controles internos, avaliação da confiabilidade, eventos subsequentes e análise de fatos ocorridos após o fechamento do exercício, correlação de dados, verificação das inter-relações. Então, vocês verem, pessoal, que tudo tem um motivo, uma razão de ser, né, e tudo tem que se procurar evidenciar, tá? Tipo assim, o que a gente comentou, bem na real mesmo. Você tem que fazer o possível, né, para deixar mais claro para o auditor, né, e ser mais transparente que aqueles gastos, né, aquele demonstrativo de resultado seu, né, o que você está mostrando ali, né, faz parte faz parte do escopo do seu administrativo, por assim dizer, para os seus números, né. Se entra A, pessoal, tem que sair A no final, né, se entra um aporte de 10 mil, né, ele tem que sair os 10 mil em produtos ou em serviços, né, então ou para alguma melhoria, né, tem que mostrar essa aplicação aí. Se não mostrar, se não tiver evidência disso aí, né, geralmente é fraude, né, e aparece no financeiro, a não ser quando é muito bem feito, mas, né, entra A, tem que sair A. Entra 10 mil, tem que sair 10 mil, ou virar, né, um produto que se equivale a 10 mil, né, por exemplo, se for uma reforma, alguma coisa assim, né, se for um capital mobilizado, vamos falar assim, se virar uma reforma do minha estrutura, por assim dizer, né? Até isso, pessoal, você tem que mostrar, né, na auditoria, né, eu gastei 10 mil na reforma, mas cadê a nota de tinta, cadê a nota de mão de obra, com pedreiro e assim por diante, carpintaria, né? Então, se entra 10 mil, né, tem que sair os 10 mil, né? Então, contabilmente, tem que bater. Amostragem, ó.
É utilizada para testar uma parte da população e tirar conclusões sobre tudo, né? Então, pode ser estatística e não estatística, baseada em critérios científicos, né? Estatísticas, regras probabilísticas, se não estatística, selecionada com base na experiência do auditor. Por isso, pessoal, né, que a gente fala que um dos crivos, né, do perfil, né, do profissional do auditor aí, ele tem que ter uma bagagem sólida, pessoal, principalmente na área que ele vai auditar ali, né? Ele tem que ter aquela experiência, ele tem que conhecer muito da norma, ele tem que conhecer do processo, né? Aí, às vezes, ele não conhece, pessoal, né? Que é no caso de pedir um especialista ali, né? Que entra em cena aí o especialista, interpretação de lei, algum maquinário, né, para dar mais ênfase no relatório dele, né, para ele poder ser mais assertivo, né, mas é isso aí, pessoal. Esse processo, estatística, né, ou não estatístico. Não estatístico, né, know-how, tá, pessoal, do auditor, experiência. Então, ele deve planejar, né, a amostra considerada. Então, vamos ver, né, como que deve ser esse planejamento do auditor. Objetivo da auditoria, definir procedimentos eficazes, né? População, totalidade de dados analisados, né? Eu vou auditar quem, que parte ali que eu vou fazer essa amostragem, né? Que é minha audição ali. Eu vou olhar o quê, né? Então, isso tudo é definido, tá, pessoal? Quanto menor o espaço, né? Amostral tomada ali, maior eu considero o meu percentual de erro. Por quê? Eu não olho todo, tá, pessoal? Eu olho uma pequena fração, né? Do que eu deveria olhar, né, ou do que eu estou olhando do processo. Então, ou de um quadro contábil, por assim dizer, né, ou de uma pequena estrutura financeira ali. Então, quanto menor minha tomada, meu espaço amostral ali considerável, né, maior é a incidência do número de erros, vamos falar assim, maior a minha relação de erro, né. Então, tem que saber o que que eu vou olhar, né, o que eu quero na minha auditoria. Estratificação, divisão da população em grupos homogêneos. Tamanho da amostra, depende do risco de amostragem. Ter tolerável e esperado, o que a gente falou até agora, né? Que a gente acabou de falar. Né? Qual que é o tamanho da minha amostra? Né? Depende do risco, né? Então, eu vou olhar uma pequena parte do financeiro ali. Que pequena parte do financeiro eu vou olhar, né? Contas a pagar, a receber, né? Vou olhar ali meus custos fixos, né? O que que é meus custos fixos ali? Meus custos fixos ali? Salário, meu meu barracão, né? Minha água, minha luz, né? Pode ser fixo e variável também, tá, pessoal? Mas o que é mais fixo ali, né? Então, vou olhar isso, né? Não vou olhar tão somente isso, eu vou expandir meu espaço amostral ali, eu vou olhar toda a produção do setor, sei lá, de couro, eu vou olhar todo o setor todo, todo setor de produção da pintura, né? Então, o que que eu vou olhar, né? Então, tudo isso é definido do tamanho da minha amostra. Risco de amostra, possibilidade que a conclusão com base na amostra difira da conclusão sobre a população, né? É o que a gente falou. Quanto menor o espaço ali que eu tomo amostral para fazer minha análise, né? Maior incide, né? O erro, né? Da minha audição, por assim dizer, né? Do meu relatório, né? Final. Então, é isso que o item 5 fala para a gente. A possibilidade de conclusão com base na amostra, né? Difira da conclusão sobre a população, né? Ou seja, uma amostra pequenininha, né? Um erro é maior, inversamente proporcional. Erro tolerável esperado. Quanto menor o erro aceito, maior deve ser a amostra, né? Ou seja, eu tô olhando uma população maior, né? Então, se pressupõe, né, que meu erro, né, seja pequeno, né? Então, se meu erro seja pequeno, né, a minha amostra, por consequentemente, inversamente proporcional, né, tem que ser maior, minha amostra. Seleção da amostra pode ocorrer, ó, aleatória, né? Todos os itens, né? Tem chance igual de serem escolhidos, intervalo sistemático, né? Seleção de intervalos regulares, casual, critério baseado na experiência do autor, né? Do auditor, né? O que a gente já falou, né? Do perfil do profissional, né? Que ele tem que ter ampla experiência, principalmente onde ele vai atuar ali, né?
muitas das vezes, salvo as exceções que a gente vai ver e vai falar dos especialistas, né, que dá diretriz né, e que corrobora com o relatório final dele, né, com os documentos de audição ali. Na avaliação da amostra, né, o auditor deve analisar erros, extrapolá-los para a população, reavaliar os riscos da amostra. A documentação deve registrar a confiança no controle interno, critérios de seleção e números existentes examinados, e números de itens examinados. Fraude e erro, né? Vou falar um pouquinho. Então, segundo a NBC, a norma de contabilidade, né? E lá no Instrução Técnica 3, né? Esclarece a responsabilidade do auditor na detecção de fraudes e erros em auditorias, né? Então, o que é a fraude? Ato intencional que envolve manipulação de registros, apropriação indevida de ativos ou uso de práticas contábeis indevidas. E acontece, tá, pessoal? Como é que, como é que a gente vê, né? Como é que é o modus operandi, principalmente no Brasil, né, com relação à fraude? É o quê? Todo mundo sabe, é lavagem de dinheiro, né? Então, é um dinheiro que não tem como declarar, né? Às vezes são montantes grandes, né? Não tem como legalmente, é, é, não tem como legalmente a gente mostrar aquilo ali, né? Fazer aquilo ali de uma forma contábil certa, né? Então, eles lavam dinheiro, né? Com N coisas, né? Vou dar só um exemplo aqui. Com lojas, né? Às vezes, muitas lojas aí de lojas de N coisas, né? Não tem aquele muito, entre aspas, tá, pessoal? É fácil você identificar isso aí. Não tem aquele movimento, você não vê grande gente entrando e saindo ali, né? Grande movimento, grande população, né? Como é que está aberta, né? E faz tempo que está aberta, né? Então, é por aí, tá, pessoal? Declaram outras coisas, então o dinheiro que entra ali normalmente não é o dinheiro das vendas, né? E para tudo tem-se um jeito, né? De declarar aquilo ali, então, né? Um dinheiro que entra sujo ali, né? Ele acaba, né? Rodando ali dentro, né? E saindo limpo. Né? E isso é fraude. Erro. Ato não intencional, né? Com erros aritméticos, aplicação incorreta de normas, né? E tem também, tá, pessoal? Às vezes, erros menores, vão assim dizer, né? Aritmético, arredondamento, né? Casos mais bobos assim, né? Mas, assim, lançamentos errados, que é comum, né? Uma conta, né? Que deveria ser colocada para pagar no mês, né? E tem um atraso, pula, né? Mas, né? Normalmente, se pesquisando e olhando isso aí, dá para ver que é erro, né? Ao contrário, pessoal, dessas fraudes, né? Essas fraudes grandes aí, né? Que muitas das vezes a gente nem fica sabendo, né? Aí a gente vai saber disso aí através das, né? Famosas delações da vida aí, né? Quando a coisa tá bem feia, né? Conforme a gente falou aí, né? Da recuperação judicial das empresas aí, né? Quando se chega na mídia, né? E vê ali que demonstrativo, né, o balanço trimestral daquela empresa ali tem um rombo, né, bilionário, né, você vai falar, mas como é que aconteceu, né? Aí a gente vai, né, e pensa, aconteceu isso aqui, ó, aconteceu fraude, aconteceu desvio de dinheiro, né, N coisas, enfim, né, você já tem uma noção disso aí. A administração, né, da entidade é responsável pela prevenção, né, por meio de um controle interno adequado. Mas o auditor deve avaliar o risco e buscar detectar fraudes e erros relevantes, né? A gente já comentou. Ao planejar a auditoria, o auditor deve, né? Então, diretriz, pessoal, né? Durante o planejamento ali, né? Para fazer a auditoria. Questionar a administração sobre fraudes e erros identificados, né? Muitas das vezes é complicado, né? O auditor não tem né? Esse feedback, não tem esse retorno, né, no questionamento desse, né? Ele sofre alguma pressão, né? Então, muitos casos o auditor abandona, né? Se exime ali da audição, comunicar qualquer irregularidade, né? Sugerir correções, avaliar o sistema contábil e controle interno, né? Considerar fatores de risco, como estrutura inadequada de administração, pressões econômicas, transações normais e falhas nos sistemas, né? Informatizados. Sim, por diante. Então, a auditoria tem limitações, né, tornando possível que fraudes bem planejadas, né,
colui, né, falsificação, passem despercebidas. Ainda mais, pessoal, né, quando envolvem autoridades, né, que a gente sabe, quando envolvem gente grande na jogada aí. Se uma fraude ou erro relevante não for corrigido, o auditor pode emitir parecer com ressalva ou opinião diversa. Então, vamos olhar, né, vamos ver aí sobre as comunicações. Quanto à administração, informar fraudes ou erros detectados, né, verbalmente ou por escrito. Quanto a terceiros, né, sigilo profissional impede a divulgação, né, salvo a obrigação legal. Caso a entidade não adote medidas corretivas, o auditor pode optar por se retirar do trabalho, né, o que a gente falou, né. Às vezes, o auditor, né, sofre alguma pressão, né, ou assim, ele faz a audição, que ele foi contratado, né, mas ele não tem acesso que ele deveria ter, né, eles não dão essa abertura para ele, e assim, né, ele realmente corre até um risco de vida ali, não, ele se exime da auditoria, né, comum aí no Brasil de hoje. A utilização de trabalho de especialistas, ó. Então, é preconizado, tá, pessoal, pela norma brasileira de contabilidade, ó. Trata-se dos especialistas pelo auditor independente como parte da evidência de auditoria e demonstrações contábeis, né? É o que a gente falou, quando o especialista, quando o auditor muitas vezes não tem aquele conhecimento mais específico de onde ele vai auditar, apesar de muitas vezes ele ter aquela bagagem já, né? Aí ele pode requerir, né? É o especialista. Então entra na jogada, né? Entra no circuito aí a figura de um especialista. Então, é um profissional, uma empresa com conhecimento em áreas fora da contabilidade e auditoria, né? Então, áreas específicas, podendo ser contratado ou empregado pela entidade auditada. Contratado ou empregado pelo auditor independente. Bom, responsabilidade do auditor, ó. Se o especialista for empregado do auditor, não é necessário avaliar sua competência, né, em cada trabalho, mas deve haver supervisão, né? Ou seja, se ele já é conhecido, né, do especialista, né, se ele trabalha para o especialista, né, tem essa ressalva aqui, né, precisa ser avaliado, mas não precisa testar sua competência. O auditor deve garantir que os trabalhos de especialistas externos sejam adequados, né, como evidência de auditoria, né, ou seja, não é à toa, né, não é à toa, né, pessoal, que o trabalho, né, a audição, né, requeria um especialista, né, então, subentende que o auditor, né, não tinha esse conhecimento, né, por óbvio, né, motivo pelo qual o especialista está lá, né, para ajudar o auditor nessa aí, para ajudar a empresa. Caso em que o especialista pode ser necessário, avaliação de ativos, né, que a gente comentou, máquinas, terrenos, obras de arte, né, comum, tá, pessoal? Principalmente fora do país, né? Às vezes aqui no Brasil, né? Nem tanto, mas quadro, tá, pessoal? Esculturas, né? De grandes expoentes aí das artes aí, né? Quadro que às vezes vale milhões, né? Obras de arte e tudo mais, né? Então, como é que o auditor vai saber disso, né? Como é que ele vai avaliar uma pintura, né? Do Michelangelo, né? Como é que ele vai saber disso aí, né? Então, especialista. Condições físicas, né, e quantidade de ativos, jazidas, estoques, né, vida útil, equipamentos, determinação de valores complexos, avaliações atuariais, né, medição do progresso de contratos em andamentos, interpretação de estatutos, né, contratos e leis, né, a parte aí do direito, né, parte de leis, né, então, muitas vezes, apesar do muito conhecimento que o auditor deve ter, né, tem certas coisas que ele não sabe, tá, pessoal? Como se diz, não é vergonha, né? Motivo pela qual tem um especialista. Fatores para considerar o uso de um especialista. Ó. Relevância do item na demonstração contábil, né? Então, o que isso impacta na minha auditoria, né? Por que eu estou buscando um especialista? Qual que é a relevância? Risco de distorção ou erro, né? Considerando a complexidade do assunto, né? Então, eu não tenho posse do assunto, né? Eu domino o assunto, né? Então, tem um risco de distorção ou erro, né? Principalmente no meu relatório final ali, né? Durante os documentos ali durante os meus papéis, né?
de audição ali, então, corre risco, né? Tem uma distorção, né? Então, é complexo, então, especialista. Experiência da equipe e evidências disponíveis. Avaliação do especialista, ó. Deve verificar competência profissional, certificação, registro, reputação, objetividade. Evitar especialistas vinculados à entidade auditada, né? Pois isso pode comprometer a imparcialidade, né? É o mesmo critério, tá, pessoal, para o auditor, né? Ele tem que ter experiência, né? Ele tem que ser imparcial, tá? Caso contrário, né? No caso do auditor, ele se exime ali da auditoria. Caso o auditor não confie na competência ou objetividade do especialista, pode buscar outro profissional ou aplicar procedimentos adicionais, né? Que julgue ele necessários, por assim dizer, né? Para que ocorra a devida auditoria, né? Análise da qualidade do trabalho do especialista. Ó. O auditor deve garantir que as conclusões do especialista, né, sejam adequadas sejam adequadas, né, avaliar as fontes dos dados, questionando sua relevância e confiabilidade, né? Ou seja, se não chamar um especialista. Referência do trabalho do especialista, né, no parecer. Ó. Se o parecer for sem ressalva, o auditor não menciona o especialista, né? Ou seja, não tem necessidade, tá, pessoal? Realmente não tem mesmo. Trabalhou com um especialista ali, né? Não tem ressalva, os dois concordaram no ponto, né? Ficou comum, né? Ficou claro para todos, né? Então, sem necessidade, sem ressalva, né? Se o especialista for contratado pela entidade, seu trabalho tiver impacto relevante na demonstração contábil, né? Em casos, né, que a gente falou lá e viu lá atrás, né? Interpretação de lei, né? Maquinário, por assim diante, a referência pode ser feita no parecer e deve constar nas demonstrações contábeis, né? Segundo, né, o especialista fulano de tal, né? Segundo o especialista, né, fulano de tal, né? Então, consta ali, tá, pessoal? Deve constar ali. Independência. Independência, pessoal, né? É que todo editor deve ter, né? Que ele tenha liberdade para tomar suas decisões, né? E o que ele precisar ver, né? Do processo, né? Que ele precisar no documento, né? Que ele precisar daquela demonstração de resultados, né? Para compor melhor o seu quadro de audição ali, né? E para chegar num relatório final, né? Determinante, né? Que mostre nada mais, nada menos, né, do que a estrutura da empresa, né, financeira, processual, né, o processo ali, né, mas que seja uma forma ali, a nortear o trabalho correto, tá, pessoal? É o que a gente deu exemplo aí. Se entra A, né, tem que sair A, não tem que sair B, né? Então, tem que ser transparente nisso aí, né? Então, ele tem que ter dependência. Então, vamos ver o que fala aqui para a gente. Ó. A dependência é essencial na auditoria independente, né, conforme a norma brasileira de contabilidade. Ó. Então, define o seguinte, ó, define-se como capacidade de julgar e atuar com imparcialidade, né, imparcialidade, garantindo relatórios objetivos. Ó. A independência envolve pensamento independente, né, e aparência pensamento independente e aparência de independência, né, podendo ser afetada por conflitos de interesse autorrevisão, familiaridade, né, e intimação, que acontece também, tá, pessoal, né? É o que a gente falou aí. Então, a perda de independência ocorre em situações como estresse, né, financeiro na entidade auditada, né? Às vezes ali o pessoal está passando por um período difícil, né? Dois casos que a gente deu um exemplo ali, né? Está numa recuperação judicial em que cifras muito grandes, bilionárias, né? Então o pessoal já tá meio que assim, né? Cansado, né? Já tem que ver de onde é que vai tirar leite de pedra, né? De dinheiro, né? Tem que ver os cortes que vai fazer, né? Tem que ver as lojas que vão fechar, né? Tem que ver como é que vai ser essa recuperação, esse plano, né? De judicial, né? Tem que ver que credores vão ser prioridades, né? Para acertar, né? Como é que vai ser feito isso, né? Então, o pessoal normalmente fica com estresse grande, né? Então, isso aí é meio complicado, tá, pessoal? Isso afeta a independência aí do auditor também, né? Às vezes não quer dar muita informação, né? Isso aí é comum.
relações comerciais, familiares, né, ou pessoais, né, vínculos empregatícios anteriores, atuação como administrador da entidade auditada, né, e prestação de serviço, além da auditoria. Quando identificadas ameaças à independência, deve ser aplicadas salvaguardas para reduzir ou eliminar o risco, documentando a decisão. E é isso, tá, pessoal? Não é por menos, né? Então, sou auditor, né? Ele passa por estresse, assim, né? Por assim dizer, ele passa por resistência, né? A palavra é essa, ele passa por resistência, né? Durante o desempenho do seu trabalho, né? Se ele tem alguma coisa né, que está dificultando o trabalho dele, né? Tem que ser documentado, tá, pessoal? Isso vai lá no relatório final dele, né? Muitas vezes chegou ao ponto dele se eximir, né? eh, da, da, da audição, né? Mas pode ter certeza que lá no relatório, né? Ele vai estar falando por que que ele deixou a auditoria, né? Por que que ele não acabou, né? Os pontos que ele levantou, né? É comum ali, né? Então, tudo isso tem que ser documentado, tá? Tem que ser protocolado, tem que mostrar, né? Por A mais E, por que que o trabalho dele não está andando. Até por questões legais isso aí. Ah, além disso, né, normas exigem a rotação periódica dos líderes, né, da equipe de auditoria e restrições sobre presentes, litios e honorários desproporcionais, né? Então, é o que a gente falou, tá, pessoal? De como é que tem que ser o perfil do profissional, né? Além dele ter que saber muito, né, do lugar que ele vai estar, ele tem que ter a moral libada, né? Ele não pode ter relação nenhuma, né, com a empresa auditada, né? E não pode ter familiaridade, não pode ter, né, às vezes trabalhado ali, prestado algum serviço diretamente, né, ele não pode ter relações, né, com aquela empresa, né, não ser relações imparciais, por assim dizer, né, relações, né, às vezes de audições feitas em períodos anteriores, né, então é isso, pessoal. Ele tem que, né? Ele não pode, né? Ter essa dependência, por assim dizer, né? Não pode ter envolvimento com a empresa, né? Ao qual ele está prestando serviço, né? Está sendo o auditor aí. Então, o auditor deve recusar, né? Ou renunciar ao trabalho diante de conflitos, né? De interesse que comprometam sua imparcialidade, né? É o que a gente falou até agora, tá, pessoal? A auditoria é meio complexa, né? Tem a sua complexidade, né? Ela tem suas nuances, né? Ela, muitas das vezes, é, bate na porta ali, né? E assim, a porta não é aberta, né? Sentido figurado, tá, pessoal, né? Muitas coisas que querem ser vistas ali, né? O auditor quer ver, não tem essa informação tão clara, né? Ele tem que pegar fragmentos das informações, né? Daqui e dali para compor, né? Um quadro final, né? Que vai nortear ele, né? Durante o desenvolver de seus papéis de trabalho ali, né? Seus documentos de trabalho, mas que vai nortear ele no relatório final, né? Então, através dos fragmentos que ele vai juntando daqui e dali, né, as peças não quebram a cabeça, né, que ele vai nortear seu processo da audição ali, né, que ele vai conseguir, né, entregar a auditoria, né, ao final da auditoria, por assim dizer, né, que ele vai conseguir fazer o seu melhor ali. Se tem mais alguma coisa. Bom, e é isso, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Assim, infelizmente é muita teoria, né? Mas através do que a gente abordou, né? Através dos assuntos que a gente falou hoje, né? Dá para a gente ter a noção do quão importante, né? É o processo de auditoria, né? Seja ela interno, né? Ou externo, né? Dá para a gente ter a noção, né? Do porquê, né? Que as coisas acontecem com as empresas, né, a nível, assim, gerencial, né, e como que é feita essas tratativas, né. Exemplo aí a gente deu, né, a gente abordou, a gente falou, né, dois casos que estão vinculados na mídia aí, né, um é a Raizen e outro é o Grupo Pão de Açúcar, né, que a gente vê que são cifras bilionárias, né, ao qual foi feito todo um trabalho de auditoria ali, né? Foi feito todo um levantamento, né? E vê que o prejuízo é grande, né? Então,
como é que foi chegado nessas cifras, né? Então, através das auditorias, tá, pessoal? Então, a auditoria chegou ali, né, e viu que o rombo era grande, né, viu que não estava batendo, né? Então, né, a parte gerencial da empresa, do grupo, né, ver que a saída é recuperação, né, judicial, então vai se montar planos de ação, né, vai ver as prioridades, né, dos credores, né, vai ver como se vai, né, alinhar para pagar esse pessoal, né, vai ver se é aceitável, se é viável, né, esse plano de recuperação judicial, né, então, tudo isso, pessoal, vocês veem, assim, que tem o dedo ali da auditoria, né, então, sem a qual, né, não teria como chegar nessas recuperações judiciais, não teria como, né, se recuperar a empresa da falência, por assim dizer, né, porque é isso, na realidade, né, não teria-se como, né, levantar a empresa. Então, para vocês verem que a importância, né, do processo, né, do trabalho da auditoria, né, seja ela interna ou externa, né, então, vocês veem que a auditoria é crucial nisso aí, tá? Então, fica aqui meu muito obrigado, meu boa noite, né? Espero que vocês estudem, né? Não canso de falar isso, mas não tão somente pela apostila, né? Mas como pelos slides, né? Porque pelos slides, pessoal, eu consigo resumir muita coisa, né? Ao qual a apostila, muitas das vezes, é maior, né? É, é, tem muita coisa ali, né? Mas eu consigo pegar a mesma essência do que está ali, né, e resumir, né, de maneira a ficar mais fácil, mais palatável para o estudo, tá? Então, até a próxima, né? Fica aqui meu muito obrigado, né? Meu boa noite, né? E dúvida, pessoal, entre em contato com a coordenação, entre em contato com o pessoal do apoio aí, que eles vão estar redirecionando para mim, tá bom? Fica aqui meu muito obrigado e meu boa noite.